Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com todos vocês uma reflexão ou um sermão propriamente dito da Palavra de Deus. Para isso, convido a todos para a meditação que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e o versículo de número 26, que diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A minha meditação, ela traz como título Cuidados com a vida cristã. Viver a vida cristã é muito mais do que se tornar um cristão. É muito mais do que unir-se a uma igreja ou fazer parte de uma religião. A vida cristã, ela é uma entrega diária a Cristo. A vida cristã é permitir que Cristo a ajude a enfrentar o dia a dia, os problemas, as tristezas e também os sofrimentos. Alguém pode frequentar todas as igrejas possíveis, mas isto não faz dele um cristão. Ser cristão é confiar em Jesus como Salvador. Ser cristão é viver como Cristo viveu. Ser cristão é obedecer a Cristo e seguir o seu exemplo e também os seus ensinamentos. Em outras palavras, tornar-se cristão é tornar-se, é converter-se em um verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus Cristo. As Escrituras indicam que a Palavra de Deus transmite o poder necessário para que a vida cristã seja uma realidade. Assim como a alimentação sustenta o nosso corpo físico, sustenta a nossa vida física, assim também a Palavra de Deus sustenta a nossa vida espiritual. Lembra-se do que disse Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, e o versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa parte no desenvolvimento da vida cristã é assimilar a nutrição proporcionada pela palavra de Deus. É viver sobre a direção do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que aponta o único exemplo perfeito. E quem é o exemplo perfeito? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Influências que dificultam a vida cristã. Quais são as influências?
que dificultam a caminhada cristã. Eu quero listar para vocês nesta ocasião 3 destas influências que dificultam a vida cristã. A primeira influência que dificulta a vida cristã chama-se desânimo. Creio que o desânimo é uma das fortes armas de Satanás. O desânimo seria como a carta da manga. O desânimo seria como a atacada final de Satanás contra a igreja, contra a vida cristã. A doença do século é conhecida como depressão. E a depressão nada mais é do que um profundo desânimo que controla a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo. Muitas pessoas estão aprisionadas pelas algemas, pelas cadeias do desânimo. Como ministro do Evangelho, como pastor, percebo muitas pessoas que estão influenciadas pelo desânimo. Esse desânimo se revela de várias maneiras na vida cristã. Às vezes, ele se revela como uma desmotivação. Outras vezes, o desânimo, ele é caracterizado por uma insatisfação. Outras vezes, o desânimo, ele é camuflado por uma indiferença. São muitas as maneiras que o desânimo pode afetar a vida das pessoas. Nunca se ouviu falar de um tempo onde encontramos pessoas tão desanimadas dentro da igreja como os tempos atuais. Nada está bom, nada serve. A outra igreja, o outro segmento é melhor. E quando o desanimado, quando a pessoa que está sendo consumida pelo desânimo resolve ir para outra igreja, percebe logo que a insatisfação continua a incomodá-la. E com o passar do tempo, percebe que lá também não está bom. E resultado, vai para outro segmento, vai para outra igreja. Permita-me dizer para você nesta ocasião: o desânimo mata, o desânimo cega, o desânimo tira a alegria de viver, o desânimo impede que a pessoa possa enxergar as bênçãos de Deus, impede da pessoa ter um coração grato a Deus pelas bênçãos alcançadas. A primeira influência que dificulta a vida cristã é o desânimo. Vamos para a segunda. A segunda influência que dificulta a vida cristã é chamado de
as mágoas, os ressentimentos. Talvez você não sabia, ou talvez você não sabe, mas nós sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias. Vou repetir para você entender. Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar. As pessoas nos fazem entristecer muito mais do que as adversidades da vida. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos também as pessoas. Os relacionamentos dentro da família, os relacionamentos dentro do trabalho e até mesmo na igreja, algumas vezes se tornam tensos, se tornam difíceis. Muitas vezes feridas são abertas na alma e mágoas profundas se instalam no coração das pessoas. O resultado disto é o adoecimento das relações humanas, chamada de mágoa. Esse ressentimento de amargura se instala no coração e lança suas raízes, trazendo perturbação para a alma. A mágoa, ela nada mais é do que o armazenamento de ressentimento. A mágoa é alimentar-se do abismo do rancor. A mágoa é afogar-se no lodo do ódio, é viver prisioneiro da armadilha da vingança. Isso é mágoa. Isso é uma influência que dificulta a vida cristã. A mágoa, ela é uma prisão. A mágoa é o cárcere da alma. A mágoa é a prisão das emoções, onde seus prisioneiros são alimentados ou são atormentados pela própria consciência. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria e, além de tudo, não tem comunhão com Deus. O apóstolo São Paulo, quando escrevia a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 31 e 32, ele diz: longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, longe de vós toda a ira, longe de vós toda gritaria. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A ausência do perdão proporciona a doença da mágoa.
E a mágoa também pode conduzir pessoas à morte física, além da morte espiritual. A mágoa é uma das influências que dificultam a vida cristã. Porém, nesta oportunidade, eu quero destacar mais uma influência que dificulta a vida cristã. E essa é a falsa espiritualidade. Digo a vocês que a falsa espiritualidade é tão má, tanto quanto o desânimo e tanto quanto a mágoa. O fato é que ter uma concepção de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. O Senhor Jesus, Ele ensina a verdadeira espiritualidade. Ou Jesus ensina que a espiritualidade verdadeira não está em fazer alguma coisa. A verdadeira espiritualidade não está em fazer algo. A verdadeira espiritualidade está em ser algo, em ser transformado, em receber o poder de Deus em nossas vidas. As pessoas não têm dificuldades em fazer sacrifícios pessoais, mas Jesus ensina que apenas obras não fazem parte do seu reino. É preciso fazer mudanças, é preciso mudanças morais. Não apenas obras exteriores, mas sim obras interiores. Ter um coração quebrantado. O salmista disse, no Salmo de número 51, o verso 17: o Senhor se agrada de um espírito contrito, a esse o Senhor não desprezará. A grande verdade é esta: precisamos ser transformados naquilo que o Senhor quer que sejamos. Precisamos ser transformados em nossa natureza interior. A árvore só vai dar bons frutos se no seu interior houver uma nova natureza. E isso não vem de fora, isso vem de dentro. Essa transformação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas. O que ocorre hoje, e essa é a grande verdade, que numa parte muito grande, o culto apela apenas para a emoção. Os cânticos apelam para o emocionalismo. Os movimentos apelam para as emoções. Os instrumentos, enfim, tudo apela para o sentimentalismo. E isso gera os mais variados resultados, que é provocado por tipos de experiências, menos a experiência que agrada a Deus. Ser cristão não é ser religioso. Você que é um religioso,
e ainda não tem experiências com Deus, saiba que você não é um cristão. Alguém pode ser religioso por toda a vida e nunca ter uma experiência real e pessoal com Cristo. E assim automaticamente nunca ser um cristão. Permita dizer isso a você nesta ocasião. Podemos participar de excelentes ritos religiosos. Podemos participar de grandes movimentos de louvores. Podemos participar de apresentações contagiantes, emocionantes. Podemos ouvir pregações, ministrações, sermãos abençoados. E tudo isso pode estar completamente dissociado da vida cristã. Me admira aquilo que um dos profetas do Antigo Testamento disse. O profeta Joel, encontramos ele manifestando o sentimento de Deus com relação a esse tipo de religiosidade, que não conduz a uma verdadeira e real experiência com Deus. Olha o que disse o profeta, Joel, capítulo 2, e o versículo de número 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que é que o profeta está dizendo? Que se faz necessário adquirir profundas e reais experiências com Deus, por intermédio da manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo sobre a nossa vida. O meu relacionamento com Deus tem que ultrapassar as paredes do templo onde eu me reúno com os meus irmãos para prestar culto a Deus. Ser um cristão é muito mais do que partidos religiosos. Ser cristão é muito mais do que ser membro de uma igreja evangélica ou não. Ser cristão é muito mais do que vir à igreja durante os finais de semana. Ser cristão é muito mais do que ser um mero frequentador de uma igreja. Eu quero caminhar para a conclusão desse sermão. Quais são as influências que dificultam a sua vida cristã? Que influências que dificultam a tua vida cristã? Pode ser o desânimo? Pode ser. Pode ser as mágoas? Também. Pode ser a falsa espiritualidade? Claro que pode ser. Ou também pode ser algo não citado aqui nesse sermão, que está influenciando e dificultando a sua vida cristã. Eu quero finalizar com essa frase: procure com diligência ser um cristão autêntico, com um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Repito,
Apenas ser um frequentador de uma igreja não quer dizer que tem uma profunda e real experiência com Deus. Não quer dizer que está dentro dos padrões da vida cristã. Para estar dentro dos padrões da vida cristã, se faz necessário desenvolver um autêntico relacionamento com Deus. Eu finalizo esse sermão orando a Deus juntamente com você. Quero orar para que você se conscientize em buscar não somente ser um religioso, não somente ser um cristão frequentador de uma igreja, frequentador de um templo, mas ser um cristão que, além de frequentar um templo, esteja adquirindo profundas e reais experiências com Deus. Oramos ao Senhor. Amado e querido Deus, eu quero neste momento orar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pedindo a Ti, ó Pai, que a Tua presença seja manifesta na vida dessa pessoa que está me assistindo neste momento. Quem sabe ela está sendo consumida pelo desânimo, quem sabe ela está sendo consumida pelas mágoas, por ressentimentos destrutivos, ou quem sabe esteja sendo consumida pela falsa espiritualidade, ou quem sabe algo não citado neste sermão está dificultando a vida cristã dessa pessoa. Eu quero orar por ela agora. Quero pedir ao Espírito Santo que possa realizar uma obra por completo nesta vida, agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Muito obrigado a você que assistiu o sermão e orou junto comigo, e que concluiu este vídeo. Com certeza você foi poderosamente edificado por esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.